É uma honra receber novamente no estúdio o Coronel Douglas Macgregor, grande amigo e um dos melhores analistas geopolíticos. E, Coronel, precisamos ir direto ao ponto porque estamos vendo a situação no Oriente Médio continuar a se agravar. Gostaria de ouvir sua opinião hoje, já que estamos vendo um novo bloqueio por parte dos Estados Unidos. Estamos vendo o Irã potencialmente dizendo que vai interromper o comércio no Mar Vermelho. O que o senhor acha da situação neste momento? Bem, deixe-me abordar isso sob a perspectiva de 3 tópicos importantes e vamos tratar o tópico Trump, sobre o que ele está fazendo ou tentando fazer por último. Quero destacar, antes de tudo, o complexo energético global. Para aqueles que não têm acompanhado, o complexo energético global é composto basicamente por milhares de petroleiros, refinarias, instalações de produção, não apenas no Golfo Pérsico, mas em todo o mundo. Estamos percebendo coisas que antes não compreendíamos totalmente. Se você retira 15 milhões de barris de petróleo do mercado diariamente, alguns acham que é mais perto de 20, mas vamos considerar 15 por enquanto. Que isso não afeta apenas os estados que comercializam com o Conselho de Cooperação do Golfo, ou Kuwait, ou Catar, ou Irã, ou qualquer outro. De repente, isso afeta todo mundo ao redor do globo. Um bom exemplo, claro, é a Austrália. Ela praticamente não tem reserva estratégica de petróleo. Eles vão ficar sem diesel em cerca de 12 a 13 dias, segundo estimativas. Eles não têm capacidade de refino, embora ainda tenham um pouco de petróleo. E isso significa que toda a economia deles vai praticamente parar. Isso é só a Austrália. Agora, você acha isso muito estranho? Eu acho, mas, de novo, todo mundo tende a ficar complacente com o tempo. As pessoas acabam achando que tudo é garantido. Mas esse complexo energético, a situação pode piorar muito, muito rápido. E vamos falar sobre isso daqui a pouco. Uma das consequências infelizes é o fato de que 35% do fertilizante do mundo sumiu, não está disponível. Isso é praticamente a Revolução Verde ao contrário. Poucas pessoas hoje conhecem a Revolução Verde, ocorrida há 50 a 80 anos, quando se aprendeu a produzir grandes quantidades de alimento, contribuindo muito para o crescimento populacional. Neste momento, mesmo que tudo parasse agora, com esse déficit de 35% em fertilizantes, o mundo estaria encarando a fome nos próximos 2 anos em várias partes do mundo. Mesmo nos Estados Unidos, onde temos uma escassez de fertilizantes, vamos enfrentar no futuro alguma escassez de alimentos. E provavelmente estamos em uma situação melhor do que a maioria das pessoas, simplesmente porque temos muito petróleo. Agora, isso me leva a outra coisa. Neste momento, um grande número de petroleiros está se alinhando para vir para a costa oeste ou para a costa do Golfo e tentar carregar petróleo que eles não conseguem em nenhum outro lugar. Obviamente, a indústria do petróleo está ganhando muito dinheiro no curto prazo, mas estamos descobrindo que não podemos compensar a escassez porque nem conseguimos carregar tanto petróleo no tempo disponível. Começamos a ouvir rumores em Washington de que nos próximos meses vão ter de parar de exportar petróleo porque vamos precisar aqui, o que pode levar ao racionamento, algo novo para as pessoas. Precisamos entender o impacto disso nas pessoas e lembrar que é uma guerra por opção. Isso é algo que Trump decidiu fazer com a aquiescência do Congresso. Não houve votação, não houve declaração de guerra, não houve nenhum argumento apresentado ao povo americano, para ser sincero, mas o setor de energia está em ruínas, vai piorar. O próximo ponto é o petrodólar. O petrodólar tem sido a fonte de, eu diria, grande parte da nossa prosperidade e certamente grande parte da nossa riqueza. E esse é o acordo que surgiu nos anos 1970, onde o acordo basicamente era que todo o comércio de energia seria feito em dólares. E que esses dólares, uma vez que isso tivesse sido realizado, esses dólares voltariam para a nossa economia. Eles iriam para os nossos títulos do Tesouro e ajudariam a financiar nossa dívida e, essencialmente, financiar o consumo baseado em dívida, que é o que vivemos hoje. Estamos em um consumo financiado por dívida. Estamos vivendo muito além das nossas possibilidades. Tudo isso está prestes a chegar a um fim abrupto. Muitos não entendem, pois além do fechamento dos estreitos, o Irã deixou claro que é possível comprar o que quiser lá, mas não em dólares. Tem que ser feito de preferência em yuan, mas aceitaremos rublos, aceitaremos outras formas de moeda. Enquanto isso, parte da comunidade que apoiou esse petrodólar e o consumo financiado por dívida nos Estados Unidos é composta pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados ainda não estão completamente destruídos, mas certamente eu diria que eles estão provavelmente entre 50% e 60% e podem facilmente chegar a 70%, 80% ou 90%.
O Canadá, ou desculpe, a Arábia Saudita, neste momento, está tentando exportar pelo país, através do oleoduto, até Iembo, Jidá e outros lugares, utilizando o Mar Vermelho. Bem, nós temos esse grupo chamado Houthis, contra o qual a Arábia Saudita travou guerra por vários anos. Eles estão em posição de impedir isso. Não precisam afundar navios, basta destruir instalações portuárias ou atingir o oleoduto, o que é ainda mais fácil. E eu costumava percorrer esse oleoduto para cima e para baixo na preparação para a tempestade no deserto. É muito óbvio, é muito fácil, não há nada escondido nisso. E as principais instalações de infraestrutura de petróleo para refino, produção e tudo mais ficam em Al Jubail, que é um enorme porto na costa do Golfo. Se isso for destruído, então eu diria que levaria talvez até 10 anos para se recuperar dentro do Golfo. O presidente Trump parece não ter considerado nada disso. Isso não parece ter tido destaque em nenhuma discussão, porque a ênfase desde o início sempre foi em Israel. Temos que fazer isso por Israel. Eu não sei se os Estados Unidos, historicamente, já foram à guerra exclusivamente por outro Estado, especialmente quando nossos interesses estratégicos vitais não estão em risco e nós não estamos em risco. Agora, isso mudou. Mas certamente, na época em que entramos em guerra, isso era, ou melhor, não declaramos guerra. Nós simplesmente fomos para a guerra. Não era esse o caso. E isso nos leva ao problema de Donald Trump. Todo mundo pergunta qual é a estratégia dele, o que ele está fazendo. Para entender Donald Trump, demorei a aceitar isso, mas agora aceito totalmente. Precisamos voltar e olhar para o grande mentor dele, o homem que mais profundamente moldou o caráter, a educação e a formação de Trump. Não foi o pai dele, foi um homem chamado Roy Cohn. Roy Cohn tinha 3 regras para a vida. Acho que a primeira era atacar, atacar, atacar. Nunca pare de atacar. Em resumo, seja implacável, não importa se acha que pode vencer ou se sua causa é justa. Nada disso importa. Não há moralidade envolvida. Se você quer algo, apenas ataque, ataque, ataque até conseguir. Em segundo lugar, negue tudo. Se você fez algo errado, se cometeu um erro, não se preocupe com isso. Apenas negue, negue, negue. Então, essas 2 primeiras regras são muito importantes. A terceira era declarar vitória o tempo todo. Aconteça o que acontecer, você é um sucesso. Aconteça o que acontecer, você é vitorioso. Todos os outros fracassaram, todos os outros são irrelevantes, todos os outros são estúpidos. Você é o gênio. Você vence, declare vitória e siga em frente. Isso funcionou para o presidente Trump, que declarou falência 6 vezes. Pode-se dizer que para ele e muitos em Nova York que lidam com centenas de milhões ou bilhões, a falência é um modelo de negócios. Porque você declara falência, começa do zero e consegue dinheiro de outra pessoa para construir o que quer que vá tentar fazer da próxima vez. Então, eu acho que se você entende essas coisas e entende que, se existe algo chamado de estratégia, isso se encaixa nesses 3 pontos. E ele decidiu que iria atacar o Irã em apoio a Israel. Agora, por que ele faria isso? Bem, poderíamos passar muito tempo rastreando todo o dinheiro, mas claramente, sem os bilionários sionistas que lhe forneceram enormes quantias de dinheiro e também reuniram pessoas para o seu grupo. Essas pessoas eram contra Trump, pois a eleição de 2020 foi bem diferente da de 2024. Se você voltar e olhar, Zuckerberg e uma série de outras pessoas que tinham gastado centenas de milhões de dólares para derrotar Trump estavam ausentes. Eles se retiraram. Na verdade, eles começaram a ir a Mar-a-Lago para bajulá-lo. Essas pessoas queriam guerra com o Irã. Eles querem guerra com o Irã há pelo menos 30 anos, alguns dizem 40 ou 47 anos, mas nos últimos 30 isso é certo. E a ideia sempre foi que Israel nunca estaria seguro até que todos os seus inimigos fossem derrotados. E o inimigo mais sério é o Irã. Esse era o argumento. Lembre-se, dizem que o Irã patrocina o terrorismo mundial e tudo mais. Isso é besteira, não é verdade e não importa. A verdade não interessa. Lembra? Regra número 1. Vamos atacar. Você então enfrenta o problema. General, quanto tempo isso vai durar? O que será necessário? O que podemos fazer? E recorre à comunidade de inteligência. Você recorre aos seus amigos israelenses, que são os que estão te incentivando a fazer isso de qualquer jeito. E no fim das contas, chega-se à conclusão de que provavelmente não vai durar mais do que alguns dias, talvez uma semana. Eles vão colapsar. Vamos conseguir o que queremos. Bem, isso fracassou. Não há chance disso acontecer. Só um idiota pensaria que seria possível. Acho que os israelenses apenas mentiram para ele.
E ele escolheu acreditar na mentira. Agora ele se encontra em uma situação muito difícil. E ele não pode admitir a derrota. Ele tem que negar que algo tenha falhado. Continuamos ouvindo o clichê de que destruímos o exército, ou melhor, a força aérea e a marinha deles. Bem, eles realmente não têm força aérea desde que o Shah deixou o país. Não há nada para destruir. E marinha? Bem, eles tinham 7 fragatas antigas que foram fáceis de mirar e afundar, não foi um problema. Depois, eles têm muitos desses barcos pequenos. Eles têm submersíveis não tripulados. Eles têm embarcações não tripuladas na superfície. Nós não atingimos todos esses. É muito difícil fazer isso. Eles devem ter galpões cheios dessas coisas para enviar quando quiserem. Ainda tentamos fazer o possível. Mas ele segue usando essas métricas familiares do passado, do Vietnã. Se você voltar para a tempestade no deserto, pode ouvir o Schwarzkopf subir lá e dizer: bem, hoje destruímos 152 peças de artilharia e 300 tanques. Descobrimos que quase tudo era besteira e mentira. Além disso, não mudou nada, nem fez alguém sair do lugar. Todos continuaram como estavam. Temos algo parecido agora com o Irã, exceto que o Irã vem se preparando para isso há pelo menos 20 anos. Eles construíram complexos subterrâneos enormes. A quantidade de danos infligidos a eles é visível apenas na superfície e não parece ter tido muito impacto na capacidade deles de continuar lançando mísseis de todos os tipos de alcance, até mísseis balísticos de teatro. Eles parecem ter milhares de sistemas não tripulados ou drones restantes. Isso não funcionou e não há evidências de que o Irã esteja passando fome. Não há evidências de que o Irã esteja prestes a se desintegrar. Não há evidências de que o Irã esteja prestes a sofrer uma grande agitação. Na verdade, há muitas evidências de que impusemos muita coesão na sociedade iraniana. Isso nos leva à pergunta final: o que vamos fazer? E quanto a esse bloqueio? O bloqueio não é tão grave quanto o presidente quer aparentar. Acho que ele faz parte dessa fachada de cessar-fogo. Para que serve o cessar-fogo? É para reabastecer, reformar, reequipar, reabastecer de combustível, rearmar. É isso que está acontecendo do nosso lado. E, aliás, isso aconteceu com os iranianos. Eles foram abastecidos de combustível, rearmados e reabastecidos pelos russos e pelos chineses, na medida do possível. Acho que muitas das supostas perdas do Irã foram compensadas, sinceramente, nos últimos dias, especialmente pelos chineses. E então, sabe, o presidente Trump parece compensar o que não está acontecendo, criando a ilusão de que as coisas estão acontecendo. Então ele publica esses tweets. Ah, bem, a China me prometeu que não vai enviar mais armas, e eles me adoram. Vou deixá-los felizes porque eles também vão entrar no Golfo. E eles dizem: tudo bem, vamos lá. É tudo bobagem, não faz sentido, não é real. Então descobrimos que, durante as últimas conversas, nosso amigo J.D. Vance, o vice-presidente, se levanta algumas vezes, sai da sala e parece ter informado o progresso ao senhor Netanyahu. O Sr. Witkoff e o Sr. Kushner, que não integram o governo, não possuem credibilidade diplomática nem experiência anterior nesse tipo de trabalho. Eles simplesmente são amigos bilionários de Trump, judeus e aparentemente sionistas. Isso já é suficiente para qualificá-los a representar os interesses dos Estados Unidos e do povo americano. Juntando tudo isso, você pergunta: bem, o que você vai fazer agora, Donald? E eu acho que Donald concluiu que ele só tem uma opção, que é destruir completamente o Irã, porque ele acredita que isso vai forçar a desintegração do Estado e da sociedade iraniana e, no final, obrigar os iranianos a fazerem tudo o que os israelenses quiserem. Porque, afinal de contas, é disso que se trata tudo isso, né? Não somos nós que estamos fazendo exigências. Dizemos que há exigências, mas são exigências israelenses. Qual é a primeira exigência israelense? Nada de enriquecimento de urânio. Fora de cogitação. Tem que abrir mão disso completamente e tem que entregar sua soberania para nós, permitindo que façamos inspeções e garantamos que isso está sendo cumprido. Bem, os iranianos não vão fazer isso. Se algo aprenderam com essa guerra, é que sem arma nuclear você fica vulnerável a ataques dos Estados Unidos e de Israel, ambos com armas nucleares. Acho que as outras exigências são simples. Desmantelem a maior parte dos mísseis balísticos, pois nos ameaçam. Queremos que fiquem vulneráveis a nossos ataques para sempre. Isso precisa acabar. E qual é a última? Acho que é não poderem trabalhar com nem apoiar nenhum de seus aliados na região. O quê? Os iranianos recusaram. Não podemos fazer isso. Bem, então vocês serão destruídos. Fim de discussão. Mesmo que Israel esteja em situação ruim e tenha sofrido muitos danos, isso é indiscutível. Não nos deixam ver, mas é algo grave. E um grande número de pessoas deixou Israel tentando sair, obviamente os cidadãos judeus de Israel, mas no fim das contas todos estamos esperando o cessar-fogo acabar.
Esse é o ponto. Rearmar, reequipar, reabastecer. Isso acaba na segunda-feira. Acho que nesse dia eles iniciam a maior campanha de bombardeio. Será mais uma tentativa de campanha aérea e de mísseis, entre aspas, para vencer a guerra e colocar o Irã de joelhos. Isso não vai funcionar. E depois de 4 ou 5 dias de bombardeios intensivos, mísseis e tudo mais, os iranianos não vão aparecer para se render. Os iranianos vão continuar lançando mísseis. A verdadeira questão é, chegamos ao ponto em que Donald Trump diz, bem, isso é tudo que eu posso fazer. Não posso fazer mais nada. Estou declarando vitória. Ele pode sair nesse momento? Certo. Depende de quem você é. Se for Donald Trump, talvez não consiga sair, pois as pessoas vão questionar. Você vai entregar tudo no Golfo Pérsico para outras pessoas e dar o estreito aos iranianos? Não pode simplesmente fazer isso. Claro, nós já fizemos isso porque antes da guerra começar, tudo estava bem. Você sabe, o petróleo estava fluindo. Todos os produtos essenciais derivados do petróleo estavam sendo fabricados: plásticos, microcircuitos, alumínio, ácido sulfúrico, fertilizantes. Então, o que mais poderia ocorrer? Bem, tem a China. Os chineses estão interessados agora. Devemos lembrar que os iranianos têm outras formas de exportar petróleo, como oleodutos terrestres. Eles têm acesso ao Mar Cáspio. Entre esses dois, as ferrovias e todo o resto, eles conseguem transportar petróleo para a China. Agora, não posso dizer quanto, mas posso afirmar que eles já fizeram isso. Eles já têm esse sistema funcionando e vão usá-lo. Então, não é um desastre total para o Irã, como o presidente Trump gostaria de acreditar. Mas será que os chineses vão se envolver de alguma forma? Eles querem acesso ao petróleo, eles querem acesso ao Golfo Pérsico. Mas se você está em Pequim e está nos observando, pode estar pensando, esses caras são malucos. Daqui a pouco eles vão posicionar mísseis em Taiwan e nos desafiar a atacar. Eles vão querer nos atacar por causa de Taiwan. Não podemos permitir isso, pois o líder do partido majoritário de Taiwan visitou Pequim, conversou com a liderança e o presidente Xi, e todos afirmaram: está tudo bem, não haverá guerra. Não vai haver guerra. Provavelmente vamos acabar nos integrando à China pelo voto. Isso vai acontecer? Estamos retomando o programa evolutivo iniciado antes de desafiarmos os interesses da China em seu território. Talvez os chineses decidam se envolver agora. Eu não sei, eles poderiam. E então tem os russos. Os russos conseguiram, segundo estimativas, 1 trilhão de rublos em lucro inesperado, além do que já recebiam pelo petróleo. Lavrov esteve recentemente em Pequim. Ele disse: nós vamos perfurar mesmo, e vamos fornecer tudo o que pudermos para vocês, para os japoneses, para os coreanos e para todo mundo, mas vamos garantir que a China receba o que precisa. E agora estamos vendo que há acúmulo de tropas dentro da Ucrânia em 2 eixos principais. Um é de Sumy, que vai direto para o oeste em direção a Kiev, e o outro é no sul, que levaria por Zaborussia, cruzaria o rio e seguiria até Odessa. Eu não ficaria surpreso se víssemos Vladimir Putin dizer: bem, neste ponto vamos acabar com isso de uma vez por todas. Quero dizer, ele venceu estrategicamente, mas você sabe, todo mundo está cansado desse incômodo dos drones ucranianos sendo enviados porque eles não têm mais nada para mandar. Eles não têm mais ninguém que possa atacar. Eles simplesmente mandam pessoas para morrer no campo de batalha. Todas essas coisas, de uma forma ou de outra, vão convergir de um jeito que é ruim para nós. Esse é meu resumo dessa bagunça global, se quiser chamar assim. É o que acho que está acontecendo. Sim, é uma visão fascinante, coronel. Só queria te dar a palavra, pois você sabe unir bem todos esses pontos globais. Quero dizer, acho que o que estamos vendo é que, até agora, estamos entrando na 7ª semana. Acho que foi uma derrota estratégica para os Estados Unidos, sem atingir objetivos militares. Quero voltar a falar sobre Donald Trump. E sabe, será que ele realmente está procurando uma saída aqui? Quero dizer, você acha que, por exemplo, ele vai simplesmente se retirar e declarar vitória, como você disse? O mentor dele disse para ele, sabe, apenas negue e declare vitória o tempo todo. Ou você acha que isso vai escalar a ponto de podermos ver tropas dos Estados Unidos em solo iraniano e levar o conflito a esse nível? Todos se animam com as tropas, mas é importante saber que a maioria das enviadas para lá ou transportadas de avião é de infantaria leve. Agora são bons soldados e fuzileiros navais. Eles são organizados, treinados e equipados para missões que deixaram de existir há 30, 40 anos, mas nós nos apegamos tenazmente ao passado quando se trata das Forças Armadas Americanas. Ainda temos uma divisão aerotransportada pronta para saltar em algum lugar e ser aniquilada.
Existe um livro maravilhoso chamado Prosperando com o Fracasso e trata inteiramente das forças aerotransportadas, sabe? E ele passa por todas as forças aerotransportadas existentes, quantas existem e quantas existiam no começo. Somos os que possuem essa grande divisão com muita infantaria leve. Mas em 1991, quando Schwarzkopf, que era um oficial de infantaria, foi questionado, por que não pegamos a 82ª A e deixamos eles saltarem em, digamos, Nazaria, que era um enorme campo de pouso perto do rio Eufrates? Ele perguntou, você está maluco? Como garantir que as defesas aéreas de lá não atirem e matem todos? Ele respondeu, esquece, não vão. Então, quando a 82ª finalmente entrou, eles foram em ônibus escolares. Meio que uma experiência humilhante para um paraquedista, mas eles foram de ônibus escolar para dentro do país. Depois você tem os fuzileiros navais. Os fuzileiros navais queriam fazer um ataque ao porto da cidade do Kuwait, e Schwarzkopf basicamente expulsou eles e disse, vocês estão malucos? Vocês vão causar mais mortes em acidentes. Não precisamos disso, é arriscado demais. Esquece, é perda de tempo, pois os fuzileiros navais já tentaram desembarcar na costa iraquiana. Um navio da marinha atingiu uma mina e isso encerrou tudo. E as minas, o que se faz em relação a elas? Como saber se todas foram removidas? Bastam 2 ou 3 para causar danos? Um general dos fuzileiros navais disse que bastava ver pessoas jogando tambores de 200 litros na água para considerar encerrada a operação anfíbia. Então temos essa infantaria leve e, presumivelmente, eles querem usá-la para tomar ilhas no Golfo Pérsico, partindo do princípio de que, se você tomar 2 ou 3 ilhas, isso muda o jogo. Eu ainda não descobri como, porque no final das contas, nenhum dos navios que quiser passar por esse estreito vai ter cobertura de seguro. A Lloyd's de Londres não vai se envolver enquanto for uma zona de guerra. Foi a Lloyd's que fechou o Estreito de Hormuz, não o Irã. Atualmente o Irã controla a situação, mas como a posse de algumas ilhas altera isso? Se é que conseguiriam chegar nessas ilhas sem serem abatidos, ainda teriam que permanecer lá. Isso significa que teriam que se proteger de mísseis balísticos táticos e sistemas não tripulados. Especificamente, sabe, os drones Shahad e todas essas coisas que chegam em massa com ogivas e precisão cirúrgica. Não vejo nada de bom saindo disso. E eu não acho que Donald Trump, como discutimos antes, esteja preparado para admitir a derrota. Então acho que vamos ver uma última tentativa dramática de esmagar o Irã. Depois disso, tudo é possível. Mas continuo me perguntando o que os chineses, em particular, podem fazer. E se você observar a região, os líderes israelenses têm se manifestado de formas que considero muito perigosas, mas não estão errados. Mas eles estão fazendo isso publicamente, insistindo que a Turquia, ou como dizem agora, Turkey, que é como querem que você pronuncie, está realmente posicionada para atacar Israel. Desde o início, a Turquia otomana e depois o atual Estado turco sempre foram a grande força dominante ali. Eles são uma potência estratégica natural, por assim dizer. A dinâmica regional produz isso. Na verdade, se você voltar nos últimos 2000 anos, pode-se argumentar que existem 2 grandes potências. Uma é a Turquia e a outra é a Pérsia. Agora, os persas sofreram muito, mas não vão sair de cena. Eles não vão desaparecer. Eles não vão se render. Israel sofreu muito também. Acho que a próxima rodada pode ser fatal para Israel de diversas formas. E os israelenses, este é o presidente ou primeiro-ministro Netanyahu e seu antecessor, Naftali Bennett, ambos disseram que os turcos são potencialmente uma ameaça ainda maior para Israel do que o Irã. Acredito que agora pretendem usar as forças armadas americanas para atacar os turcos. Eu não acho que isso vai funcionar. Depois você tem o Egito, e o Egito é uma panela de pressão. E nosso amigo general Sisi está nadando desconfortavelmente nessa água fervente. Ele pode cair a qualquer momento e tem medo de agir, receando consequências negativas. Mas o Egito, sua população e suas forças armadas estão revoltados e querem desesperadamente punir os israelenses pelo que fizeram aos seus irmãos árabes palestinos. E então, claro, do outro lado você tem o senhor Erdogan e suas aspirações otomanas. Eles têm o maior exército da OTAN, eles têm forças terrestres excepcionalmente competentes, bem armadas e bem equipadas. Eles têm mísseis balísticos táticos, mísseis balísticos fatais, muitos sistemas não tripulados. Eles possuem uma marinha forte, capaz de causar muitos danos pelo mar. O que impede os turcos e os egípcios de repente, agirem de forma decisiva contra Israel para acabar com ele? Por que eles não fariam isso?
O ódio hoje pelo Estado judeu na região é maior do que em qualquer outro momento de toda a sua história. Quero dizer, todas essas coisas são possibilidades. Eu não sou Nostradamus. Não posso dizer o que vai acontecer, mas sei que o potencial é terrível. E então, claro, nós não falamos sobre a arma nuclear ou as armas nucleares que Israel tem à sua disposição e que poderia potencialmente usar. Os russos fizeram declarações ameaçadoras alertando israelenses para não considerarem isso. Os paquistaneses afirmaram que se Israel usar arma nuclear, garantirão represália nuclear ao país. E, claro, Os chineses disseram que isso seria o fim de Israel. Espera-se que isso não aconteça, mas não parece que tenhamos controle sobre Israel. Israel parece ter muito controle sobre nós. coronel, e quanto a Donald Trump? Digo, vimos que ele compartilhou uma imagem de IA dele como Jesus. Vemos muitas coisas malucas saindo da Casa Branca. Você está preocupado com a capacidade mental dele? Ele realmente enlouqueceu agora? Ele realmente já não está em condições mentais de liderar este país? Eu acho que isso é verdade. E existe uma maneira de corrigir isso. É a 25ª emenda, e isso envolve o gabinete se reunir e decidir removê-lo do cargo. Pelo que vejo, todos no gabinete têm medo de Donald Trump, especialmente J.D. Vance. Por isso, não espero nada de lá. No entanto, existe uma possibilidade. Se os bilionários sionistas como Larry Ellison, Ackerman, Zuckerberg e outros decidirem que ele se tornou mais um passivo do que um ativo para eles, e seus objetivos e aspirações para o que eu chamaria de supremacia judaica no Oriente Médio e potencialmente a dominação do mundo das finanças internacionais. Eles podem dizer que é hora deles sair, o que pode mudar tudo, já que essas pessoas controlam o Congresso. Quantas pessoas se levantaram e falaram com firmeza pelo fim do conflito, pelo fim imediato do conflito com base na Constituição, nas preferências do Congresso ou qualquer outra coisa? Quantos disseram, não vamos mais financiar isso? Nada disso ocorreu. Você pode achar alguns republicanos, alguns democratas aqui e ali, mas a maioria permanece em silêncio. Então vai ser interessante quando o Trump cair por causa disso, e eu acho que ele vai. Acho que no fim das contas isso vai ser uma catástrofe se ele tiver que passar por isso. Ele vai ser punido por isso. Ele será o bode expiatório, embora seja um dos principais responsáveis pela tragédia. O restante do Congresso acredita que escapará impune, mas discordo. Acredito que o que nos aguarda economicamente é desastroso e as pessoas perguntarão como puderam fazer isso conosco. Todos eles já terão ido embora. Acho que sim, parece ser o caso. Os índices de aprovação dele estão no menor nível já registrado. Ainda estamos em abril. Ainda faltam meses para as eleições de meio de mandato em novembro, mas quanto mais essa catástrofe durar, mais difícil será para Trump manter o poder. Acho que isso pode ser o começo do fim. A questão é, qual diferença as eleições de meio de mandato fazem? Quero dizer, a única coisa que eu vejo no que eu chamaria de extrema esquerda é ódio pelas pessoas brancas, ódio por este país, pela civilização branca que eles desprezam. Quero dizer, isso é bem óbvio. E eles farão o que puderem para minar o Estado de Direito e promover a desordem no país. Essa é a extrema esquerda, mas qual a diferença dos outros? Todos basicamente farão o mesmo, focando em autoenriquecimento. Todos fazem parte do que chamo de grande classe Epstein. Em qual parte da classe Epstein você quer votar em novembro? Você apresentou um bom argumento para isso. Eu acho que o próximo passo provavelmente vai ser uma escalada ainda maior por parte dos Estados Unidos. Quando esse cessar-fogo terminar, pode haver uma última tentativa de destruir totalmente o Irã com bombardeios. Quanto tempo você acha que isso vai durar? Quanto tempo você acha que esse conflito vai durar? Tipo, se eu pudesse ouvir suas previsões, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Minha suspeita é que o General Kane, que é basicamente o diretor executivo dessa operação, ele é um aviador. Ele pensa em termos de tonelagem de bombas, alvos, ataques e coisas assim. Se ele entrar no Salão Oval depois de 3 ou 4 dias e não tiver provas concretas de colapso iminente ou desintegração, eles vão começar a falar seriamente sobre como vão se retirar. Agora, como você se retiraria? O mais inteligente é evitar outro bombardeio, pois é perda de tempo. Gostaria que não acontecesse. O mais inteligente é dizer, olha, fizemos tudo o que podíamos e não tivemos sucesso. Há apenas um caminho, e não é o poder militar. Precisamos de uma conferência internacional com grandes potências e pequenas potências que se reúnam para discutir como acabar com isso.
como reiniciar o complexo energético e colocá-lo de volta em funcionamento, como administrar o Estreito de Hormuz no futuro. Como eu disse para as pessoas, se você for até o Estreito de Dardanelos, entre a Turquia e a Europa, no Bósforo, como chamamos, os turcos são responsáveis por administrá-lo. E essa Convenção de Montrose foi firmada em 1926 e os turcos a administraram de forma muito eficiente e muito competente. Nunca houve um problema, então não vejo motivo para não aceitarmos a realidade e dizermos quem tem a maior parte da costa no Golfo Pérsico, o Irã. Quem tem mais em jogo no que acontece no Golfo? O Irã. Então, o Irã pode ser responsabilizado pela administração do Estreito. No entanto, isso precisa ser cuidadosamente definido, delineado de forma que satisfaça a todos, assim como foi feito com a Convenção de Montreux. Mas você está pedindo para Donald Trump se voltar contra Netanyahu, contra os bilionários sionistas e dizer: olha, não podemos mais fazer isso. Isso está prejudicando os Estados Unidos. Sabe, nós fomos longe demais. Ele é o tipo de pessoa que faria isso? Eu não acho. Acho que ele é o homem de Roy Cohn. E o homem de Roy Cohn vai dizer: ataque, 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 negue tudo, insista que está tudo ótimo e que ele está vencendo. Então eu não dou muita atenção para todos esses tweets às 2 da manhã, sabe? Ou coisas que aparecem, ou postagens. Eu acho que muita coisa disso é só bobagem imaginária e algumas são absurdas. Mas o fato de ele fingir ser uma figura semelhante a Cristo sugere uma certa instabilidade mental que não podemos ignorar. E então ouvi-lo tentar explicar isso e nos dizer: bem, eu estava me vendo como um médico que vai curar as pessoas. Inacreditável. Esse homem devia ir embora. Acho que ele será dispensado e quanto antes melhor. Mas o problema é o que fazer depois. J.D. Vance está tão alinhado com o grupo do Israel em primeiro lugar quanto Donald Trump estava. Pode ser que haja mais informações sobre Trump no arquivo Epstein e provavelmente não tanto sobre Vance, quem sabe. A classe ligada ao Epstein ainda está no poder, mas isso vai mudar. Todos eles vão cair por causa disso. Estamos entrando em um território terrível, não só globalmente, mas também em nosso próprio país. Mas, enquanto isso, você fica sem saída. Então, se você se livrar, se você tirar Trump e colocar J.D. Vance no lugar, você vai conseguir uma mudança fundamental? Certo. Difícil de imaginar. Talvez seja realmente difícil de imaginar. Bem, coronel, só quero agradecer muito pelo tempo que nos dedicou hoje. É sempre fascinante conversar com você. Conte onde encontrar mais do seu trabalho. Sei que você tem um Substack em crescimento. Avise onde podemos te acompanhar. Chamada Gregor Warrior Substack, e eu convido as pessoas a darem uma olhada. Eu fiz 2 coisas. Na verdade, muitas pessoas têm me ajudado. Incluí lá coisas novas que escrevi nas últimas 2 a 3 semanas que todos parecem gostar. Mas também estou postando coisas que foram publicadas anos atrás, voltando a 2009, 2008, 2012 e 2017. 18, onde falo sobre todas as coisas, sinceramente, que você está vendo hoje no Golfo. Em termos do uso de sistemas de ataque, tripulados e não tripulados, e suas ligações com a vigilância aérea, e que essa vigilância persistente fornece dados precisos para o direcionamento de alvos. Então, o Irã transformou efetivamente tudo de 800 a 1.600 quilômetros além de sua fronteira em uma zona de morte. Porque se você aparecer lá, você vai ser visto, você vai ser detectado. Se você pode ser visto, você vai ser alvo. Se você pode ser alvo, você pode ser morto. É simples assim. Essa é a forma de fazer guerra no século XXI. Usar a Segunda Guerra Mundial como modelo não vai funcionar. Coronel, agradeço novamente pelos seus ótimos insights. Nosso público te adora e estou animado para aprender com você. Vamos deixar todos esses links na descrição abaixo para que você possa acompanhar o Substack do Coronel. Bem, pessoal, quero agradecer muito por terem chegado até este ponto do vídeo. É um prazer trazer entrevistas com especialistas em geopolítica do mundo todo. Agradeço muito o apoio de todos e espero vê-los no próximo vídeo.